Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Quentin Tarantino é um dos diretores mais respeitados da atualidade. O cara coleciona bons filmes como Pulp Fiction, Kill Bill, Cães de Aluguel. Tem até uns filmes que as pessoas não gostam tanto assim, mas que na minha opinião é bom, tipo A Prova de Morte. Mas tem um que geralmente tá no top 1 das pessoas. É claro que nós estamos falando de Bastardos Inglórios, filme que é considerado por muita gente o melhor da carreira do Tarantino, o diretor que nunca errou. Mas afinal de contas, será que esse longa que muda um pouco a história da humanidade é tão bom assim? E por que tanta gente ama tanto ele? De fato, é o melhor do Tarantino? Apague as luzes do seu quarto e acenda as tochas aí desse seu cinema, porque tá começando mais um filme stop aqui no Piuí, hoje sobre Bastardos Inglórios. Se você não deixar o like no Piuí agora mesmo, você vai conhecer o Urso Gaúcho. Talvez você não saiba disso, mas o Quentin Tarantino já foi um balconista de locadora lá em 1984. Locadora é esse lugar antigo onde as pessoas pegavam os seus filmes. Hoje em dia é no streaming, entendeu? Você vai lá, seleciona o que quer assistir e dá o play. Antigamente não, ia até esse local, pegava o DVD ou a fita, levava pra casa, assistia. Então muitas vezes você não tinha noção sobre o que pegar, entendeu? Tem vários filmes ali, o que eu vou escolher? E nesse momento que o balconista te ajudava, você perguntava pra ele, pô, esse filme aqui é legal, como é que ele é, você já viu? E muitos balconistas passavam o dia inteiro assistindo filmes e tinham uma boa bagagem para poder te indicar um filme. Eles eram verdadeiras entidades do cinema. Eles eram, basicamente, o que a gente é hoje em dia. Porra nenhuma! Muitas vezes até melhores, né? Como é o caso do Tarantino, que assistia de tudo e que posteriormente, quando se tornou roteirista e diretor, começou a fazer o cinema de uma maneira que é muito particular dele, né? O cara pega várias referências, coloca elas nos seus projetos e faz disso uma obra nova com a própria digital. E ele já tinha feito isso em todos os filmes da sua carreira e não seria diferente com Bastardos Inglórios. Porém, aqui ele tinha um desejo muito claro de brincar com fatos históricos, não apenas com o cinema do passado, mas com a história da humanidade. Tarantino queria fazer um longa que envolvesse a Segunda Guerra e que desse um fim um pouco diferente a Hitler. O fim que talvez todo mundo queria que ele tivesse tido. E para isso o nosso querido balconista, diretor e roteirista trouxe várias referências de western spaghetti, filmes B da Aero War que eles chamam, trouxe tudo que ele sabia, tudo que ele lembrava. Foi pegando coisa, fez um pupurri e lançou esse filme aqui, que para muitos, como eu já falei antes, é o melhor dele. Mas será que é mesmo? Lançado em 2009 com roteiro e direção de Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios começa na França em 1941 e mostra o Monsieur Lapédy cortando lenha lá com a sua família na sua fazenda, quando ele avista alguns veículos alemães chegando na residência. E quem desce fardado, o líder da trupe, é ele, o coronel Hans Landa. Ele faz parte da organização paramilitar SS, que basicamente eliminava os inimigos do Terceiro Reich, lá da Alemanha, todo mundo que era dissidente político e tal. Os oficiais da SS e seus subordinados iam atrás e faziam uma verdadeira caça. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Lapédy. Je suis le colonel SS Hans Landa. O coronel Hans Landa aparece ali sorridente, na maior tranquilidade, pede com toda a educação do mundo para entrar na casa do Monsieur Lapédy e como quem tem cu tem medo, o cara não pensa duas vezes, recebe o coronel Hans Landa, que quando entra lá já pede, por gentileza, um copo de leite, alimento esse que era considerado um símbolo da raça superior e que ele já pediu para dar uma intimidada no Monsieur Lapédy, entendeu? Eu tô aqui bebendo meu negocinho, tô de boa, mas fica ligado. Leite! E o que chama a atenção é que ele é um cara muito polido, ele fala muito bem, fala vários idiomas, aliás, e vai conduzindo a conversa, fazendo perguntas, anotando coisas.
E o Monsieur Lapadi tá muito assustado, mas ao mesmo tempo consternado com a educação que o Hans Landa tem. Só que o tom da conversa vai mudando quando ele começa a perguntar sobre uma antiga família judia que vivia nos arredores. O Lapadi comenta que os Dreyfus desapareceram, não moram mais ali, mas o Hans Landa tem a desconfiança de que talvez o Lapadi, ou alguém que ele conheça, esteja mantendo essa família em segurança. All the Jewish families in this area have been accounted for, except the Dreyfuses. E eu gosto muito sobre como o Tarantino vai utilizando os zooms para demonstrar que a situação tá ficando um pouco pior. Tem um momento até sobre intimidação, onde o Monsieur Lapadi puxa lá o seu cachimbinho, e aí o Hans Landa puxa o dele, que é muito maior, muito mais lustroso e tal, meio que para mostrar essa superioridade que o cidadão tem. E é muito legal que em determinados momentos o Lapadi tá muito seguro do que ele tá fazendo. Inclusive quando ele puxa o cachimbo dele, ele vai se saindo bem na conversa, entendeu? Vai convencendo o Hans Landa. Só que logo depois o coronel começa a inverter isso. Justamente quando ele pega esse cachimbão e começa a explicar, né, que o Monsieur Lapadi deve saber que ele é conhecido como o caçador de judeus. Isso porque ele consegue pensar como um judeu, consegue pensar como um rato, já que os judeus são ratos e os alemães são como falcões, segundo ele. If a rat were to scamper through your front door right now, would you greet it with hostility? E assim o coronel Hans Landa constrói um triplex na mente do Monsieur Lapadi, que percebe que ele precisa dedurar os judeus que estão sob o assoalho da sua casa, ou a família dele vai sofrer as consequências disso. Me fudi! E o fato deles falarem no idioma inglês é justamente para que a família Dreyfus não consiga entender o que eles estão falando. A câmera mostra eles lá embaixo, mostram a cara completamente assustada do Lapadi depois que ele entregou a posição. O Hans Landa fala, agora vamos falar em francês, para o pessoal aqui embaixo achar que tá tudo normal. Ele fala, vou embora então, e chama os soldados dele que começam a metralhar o solo da casa. Adieu! A família Dreyfus morre ali, porém uma garota escapa. E o coronel Hans Landa vê ela correndo pelo gramado, ele pega a arma, mira nela, só que ele decide que nem vai atirar, entendeu? Ele simplesmente grita pra ela, au revoir, Shoshana! Au revoir, Shoshana! Esse início talvez é um dos mais memoráveis da história do cinema. Tá, eu sei, tem mais um monte de exemplos, com certeza, mas esse início aqui realmente marcou as pessoas porque ele apresenta muito bem o personagem, deixa muito claro qual que é a situação que a Alemanha e também os países ocupados vivem naquela época, e já deixa claro todo o sentimento de raiva que a gente vai ter pelo Hans Landa e seus compatriotas. Hoje em dia a gente analisa a situação e percebe o quão errado foi isso, então o filme sabe trabalhar toda essa angústia que a gente sente em ver o cara fazendo aquelas coisas. Quando ele começa a fazer paralelos sobre judeus e ratos, cara, é um pensamento tão doentio que ele tem, mas ele fala com tanta convicção que é bizarro, né? Depois dizem que eu sou burro. O Tarantino já falou no passado que essa é a sequência favorita que ele já escreveu na sua carreira. Eu não sei se esse conceito se mantém ou não até hoje, mas essa cena é um absurdo, cara, e o Christopher Waltz falando esses diálogos, entendeu? Fazendo essas comparações. Cara, o que ele entrega atuando é sacanagem. Essa cena inicial é maravilhosa. A gente conhece o Hans Landa da cabeça aos pés, percebe a tática de intimidação dele, entendeu? Porque o cara, ele tá passivo-agressivo na conversa, absolutamente tudo que ele faz tem um significado, ele não pede leite à toa, ele não puxa o cachimbo grande à toa, e a maneira também como a Sally Mank, que era a montadora do Tarantino, uma das grandes parceiras da vida dele, trabalha aqui, é muito boa, porque a cena vai começando de uma maneira mais aberta, de repente é isso, ela tá mais focada nos personagens e a gente sentindo o nosso cu fechando junto com o do Monsieur Lapadi. Ai, meu cozinho! A cena que o nosso cu fecha completamente é quando o Hans Landa fala que ele sabe o que está acontecendo, e percebam como o Christopher Waltz muda o semblante dele completamente. Ele tava sorridente e tal, cara, a cara dele fecha de uma maneira que chega a arrepiar, mano. É muito bem feito todo esse trabalho de roteiro, direção, atuação. Essa cena é impecável, impecável. Tá, eu sei, eles pegaram vários planos de Western Spaghetti, mas ainda bem que pegaram, porque é bonito, né? Vou fingir que não vi. A cena, inclusive, é baseada na introdução do Angel Eyes lá em Três Homens em Conflito. Mas, enfim, o Tarantino sempre fez isso, né? Ele pega de um lugar e meio que refaz isso de uma maneira que tem a referência, mas consegue ser muito original ao mesmo tempo. Quando faz bem feito é homenagem, tá bom, amigo? Não é cópia não. Copiou!
Após essa cena introdutória, nós finalmente conhecemos os heróis do título, os Bastardos Inglórios, que são comandados ali pelo tenente Aldo Raine, interpretado pelo Brad Pitt. E esse grupo de judeus tem uma única missão, que é matar nazistas. Inclusive, o Aldo Raine manda uma ordem para todos eles, ele quer 100 scalpos de nazistas de cada um dos bastardos. E eu quero meus scalpos. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. Isso para que o grupo acabe ficando conhecido e seja temido pelos alemães. E como esse grupo arranca scalpos e é liderado pelo Aldo Raine acaba ganhando o apelido de O Apache. E aqui a gente vê a atuação do grupo, como eles são violentos, destemidos e fazem o que tem que ser feito. Em determinada situação, eles pegam um cidadão e querem informações, mas aquele cidadão não quer dar as informações. O Raine fala, olha, se você não me falar, eu vou ter que pedir ajudinha aqui pro urso judeu. E aí o cara não fala de jeito nenhum, fala que ganhou essa insígnia aqui por bravura e ele não vai arredar. E nesse momento a gente começa a ouvir os sons de um taco batendo na parede de um túnel e dali vem música de Western Spaghetti, né? Música de Western Spaghetti do Ennio Morricone, que era para ter feito a trilha do filme, mas acabou não conseguindo encaixar. Então o Tarantino pegou várias trilhas, aí, vários temas de Western Spaghetti, não só do Ennio Morricone, mas aqui a gente vê o Sargento Donny Donowitz, mais conhecido como Urso Judeu, vindo com o seu taco, se aproximando com muita alegria desse soldado alemão e batendo na cabeça do cara como se fosse um saco de batata. Ele mata o malandro a paulada. E todos os Bastardos Inglórios batem palma, E eu acho legal que o Aldo Raine, ele fala assim, olha, a gente tá aqui nesse cenário de guerra, a gente não tem muitas diversões e o máximo que a gente chega de um esporte bacana pra assistir é o urso judeu batendo nazistas até a morte. Vamos pra cima, Grêmio! Com essa morte, eles pensam assim, bom, vamos pegar agora os outros dois sobreviventes aqui, a gente vai falar, ou vocês apontam no mapa onde tá a patrulha alemã, ou vocês já sabem o que vai acontecer, né? Aí tem um cidadão que tenta fugir, acaba sendo morto, e quando chega a vez do terceiro, que já viu o que aconteceu ali, o cara não titubeia, na hora ele fala, tá todo mundo aqui, ó. Eu gosto muito dessa jogadinha de câmera, que é tipo assim, onde é que ele tá? É bom demais. Tell them to point out on this map the German position. Dann zeig uns auf der Karte, wo die deutsche Stellung ist. Os bastardos deixam esse soldado vivo, mas deixam para ele também uma marca, uma coisa que significa que ele vai ser nazista para sempre, para depois que essa guerra acabar, as pessoas continuem lembrando, por mais que ele jogue fora o uniforme, de que ele é um nazista. So I'm gonna give you this something you can't take off. Esse soldado acaba chegando até o conhecimento de Adolf Hitler e ele fica muito brabo, ele quer pedir informações sobre o que é esse grupo, o que eles fazem, e o cara acaba dando com a língua nos dentes. Isso é proposital, porque o grupo quer ser conhecido, o grupo quer que todos os soldados nazistas tenham medo deles. É a tática que o grupo usa. Ein Mann hat uns bewacht. Die anderen entfernten die Haare. Se a cena do Hans Landa é boa, essa daqui também é excelente introdução aos bastardos. E eu gosto muito também que quando o soldado vai a Hitler, a gente tem a apresentação de Hitler pelo olhar do Tarantino, que é esse cara baixinho, birrento, parece um bebê chorão, ele tá muito brabo. Porque os alemães estão sendo humilhados pelos bastardos, então ele fica muito puto com isso. E tem um detalhe nessa cena que eu amo de coração, que é enquanto ele tá falando e reclamando, tem um cara pintando uma pintura de Hitler na parede. E a pintura é muito foda, é um cara muito forte, muito grande, totalmente diferente do que a gente tá vendo ali. Então é uma sátira maravilhosa. Avançamos até 1944 e voltamos até Shoshana, que conseguiu sobreviver, acabou herdando ali um cinema e agora ela toca isso aí, mas passa vários filmes alemães nazistas, da propaganda alemã nazista. Aliás, isso é uma coisa que realmente aconteceu naquela época. O Goebbels, que era ministro da propaganda, realmente fazia esses filmes para enervar o sentimento nacionalista, que eles tinham que ir pra guerra, que eles eram a raça ariana e tudo mais. Então ela é obrigada a passar esses filmes, até porque Paris nessa época estava sendo ocupada pelos nazistas. E é justamente enquanto ela tá trocando um título ali do cinema que aparece Friedrich Zoller, um soldado alemão que surge ali, acha ela bonita, quer dar uma papiada, tenta dar uma chavecada na moça,
mas ela logo dispensa, de uma maneira educada, mas muito fria. Merci d'organiser une soirée allemande. J'ai pas vraiment le choix. De rien. Só que esse alemão é persistente, ele percebe que a Xoxana é muito bonita. Então no dia seguinte ele encontra ela em um café e decide sentar-se à mesa junto com a mulher. É ali que de repente começam a vir vários outros soldados alemães pedindo autógrafo dele. E aí o cara revela que ele na verdade é um soldado que é muito conhecido, né, como um herói de guerra, já que ele em certa situação ficou preso sozinho e teve que matar 300 soldados rivais em 3 dias. O cara é praticamente o Rambo e não à toa estão fazendo um filme sobre a história dele, chamado O Orgulho da Nação. E faz parte desses filmes que na verdade são uma grande propaganda nazista. Vous êtes la vedette de la fierté de la nation. Je sais. Comique. E eu gosto muito que ele fala que ele interpreta a si no filme. E aí ele quer parecer meio humilde, assim, só que ele fala, tipo, o Goebbels me convidou para estar no filme e eu aceitei, né? Pois não sei se alguém faria a mesma coisa que eu. Humildade é para poucos. Ele fica ali se fazendo de falso humilde e a verdade é que a Xoxana queria poder enfiar um garfo na garganta dele. Afinal, ela odeia o nazismo, ela odeia o que eles representam porque eles acabaram com a família dela. Mas tem um porém, porque o cara é persistente. E ele quer muito que o filme passe no cinema dela. E ela, ai meu Deus do céu, que cara desgraçado. E ele acha que isso vai convencer ela de que ele é uma boa pessoa, de que ele é um bom par romântico para ela. Moi tout seul et 1 millier de munitions dans un perchoir. Face à 300 soldats ennemis. Então, no dia seguinte, Xoxana é convidada, na verdade ela é arrastada até um jantar para se reunir ali com a alta cúpula alemã e eles poderem conversar sobre isso, já que o Zoller quer muito que o filme dele estreie no cinema dela, só que para isso ela precisa passar por uma certa aprovação, até porque o cinema dela é menor do que aquele em que seria a premiere. É tipo fazer um jogo de Copa do Mundo, tem que ver se o estádio tá no padrão FIFA. Vou fazer um relatório do padrão FIFA aqui para vocês. E é justamente o Goebbels que vai aferir isso aí, então eles se reúnem ali, tem uma conversa, ele não gosta muito da ideia, mas o Zoller fala, o cinema é menor, então o evento é mais exclusivo, só vai quem é brabo mesmo, entendeu? A nata. Com isso, tá aprovado, vai passar no cinema da Xoxana, porém, antes tem que ver também uma questão de segurança. E aí vem o responsável pela segurança da premiere, que é o coronel Hans Landa. Ele se aproxima da mesa, pede para falar a sós com a Xoxana e ela tem esse reencontro com o cara que matou a família dela. Emmanuel, voici le colonel Hans Landa. E essa cena é extremamente tensa porque a gente não sabe se o Hans Landa lembra que aquela é a Xoxana, mas a gente sabe que a Xoxana sabe que aquele é o Hans Landa. Então ela tenta segurar os instintos dela de vomitar, de chorar, de se espernear, para não dar com a língua nos dentes, para não deixar claro quem ela é. E durante esse papo ele age exatamente como foi com o Lapadia, um cara muito educado. Pede uma torta de maçã. Pede uma tortinha de maçã pra ela. Cara, quando ele serve a torta de maçã, parece muito deliciosa. Ela vai comer, a gente quer comer junto e tal, mas ele vai, não. Espera o creme. Attendez la crème. Ele pede pra ela também um copo de leite. E nesse momento, quando ele pede o copo de leite, a gente pensa, rapaz, será que ele entendeu? Será que ele sabe quem que ela é e ele tá só de sacanagem? Eu não lembro disso aí, não. Essa conversa rola, a Xoxana vai respondendo as perguntas e a única exigência do Hans Landa é que ela tire o Marcel da sala de cinema. Esse é o projecionista dela e ele é negro e também é o amante dela. E ele fala, vamos fazer lá, mas tira esse cara aí pra gente evitar complicações. E no final, quando ele tá indo embora, ele diz assim, só mais uma coisa. Il y avait une autre chose que je voulais vous demander. Mais maintenant, sur ma vie, impossible de m'en souvenir. E aí ele não fala nada, porque supostamente ele esqueceu. E muita gente acredita que esse é o momento em que ele meio que entrega, que sabia que aquela era a Xoxana, mas que talvez prefira não revelar naquele momento, ou porque vê ela como uma criatura completamente indefesa, ou porque tinha planos piores pro final dessa mulher. Eu sou cruel. Mal sabia Landa que a Xoxana, junto com o Marcel, tinha um plano de torrar todos esses malditos nazistas. Afinal, eles estariam naquele local fechado, eles tinham vários rolos de filme 35mm que são feitos de nitrato, uma substância altamente inflamável, então é muito fácil, entendeu? Prende os caras ali, taca fogo no cinema e cozinha os filhos da puta. No caso, assa eles, né? Porque cozinhar não vai dar muito certo. Si on est capable à nous deux d'empêcher que cet endroit soit détruit par le feu,
On est capable à nous deux de le détruire par le feu. Enquanto ela planeja botar fogo no cinema, os britânicos estão planejando bombardear o cinema. E é aí que nós somos apresentados a Art Hickox e a Operação Kino. Que é cinema em alemão. Por isso que em Call of Duty Zombies tem o Kino der Toten. Porque Totem é morto, então Kino der Toten é o cinema dos mortos. Foda-se. O Art foi convocado porque ele tem muito conhecimento em cinema alemão, então ele basicamente é o cara que vai se infiltrar nessa sessão como se fosse um entendido de cinema, entendeu? Um cara da indústria, e lá dentro vai poder ajudar os bastardos para que assim eles acabem com a vida de geral. The Germans call them the bastards. Bastards. E o primeiro passo da operação demanda que o Art, junto com os bastardos, se encontre com Bridget von Hammersmark, que é uma alemã infiltrada. Ela é atriz e tudo mais, mas ela tá fazendo parte dos aliados, ela quer dar o golpe nos nazistas. Então ela tá agindo como agente dupla. Eles então se encontram em uma taverna na França, que supostamente não deveria estar cheia de alemães, mas que nesse dia está. E quando chegam lá o Art e os bastardos, a Bridget tá jogando aquele jogo que ficou muito famoso por causa desse filme, que todo mundo bota uma carta na testa com um personagem e tem que adivinhar qual personagem que está aqui. Por que a gente não brincou disso ainda no PewCast? A gente é idiota, mas nós vamos fazer esse episódio e você vai assistir no PewCast aqui no YouTube. Ich bin Winnetou, Häuptling der Apache. Fato é que a moça tá ali jogando, ela dá uma disfarçada, fica um pouco mais, mas logo sai do game para ir conversar com o Art e com os bastardos. Só que um dos soldados que tá numa outra mesa e que vai ter um filho, ele já bebeu demais, ele tá passado. Então ele fica indo ali na mesa, ele fala, sou muito seu fã, me dá um autógrafo aqui, aí ela pega um guardanapo, autografa pro filho dele, ele volta pra mesa, depois ele vem encher o saco da mulher de novo e chega um determinado momento em que o Art perde a paciência e manda o cara a merda falando em alemão. Sie sind Soldat, das ist ein Offizierstisch. Só que o alemão dele tem um sotaque um pouco diferente, afinal é o inglês falando em alemão. E aí um oficial da Gestapo, o Major Dieter Hellstorm, escuta isso aí e fala: de que região da Alemanha que tu é? Porque eu tô achando estranho esse teu sotaque aí. E aí o nosso querido britânicozinho tem que rebolar, entendeu? Ele tem que falar, não, eu sou de um vilarejo, não sei da onde. Eu já apareci num filme, inclusive. Na verdade, o meu irmão apareceu lá, ele ganhou até um close-up, porque ele era muito bonito. Ele mete um papo e o oficial da Gestapo acha um pouco estranho, mas acaba comprando a ideia. Só que agora ele quer se juntar na mesa. Ele quer participar ali das conversas. Meine Herrschaften, darf ich mich zu Ihnen setzen? Gerne. Wunderbar. E aí eles sentam, rola um pouquinho do jogo da cartinha, um papinho meio bunda, até que chega uma hora que o Art, ele se passa um pouquinho e ele pede licença ao oficial da Gestapo. Ele fala assim, ó, me desculpa, mas faz tempo que a gente não se encontra e eu acho que você tá atrapalhando um pouco, você poderia se retirar da mesa? E aí o cidadão dá uma intimidada, como se ele não fosse fazer isso, mas depois ele ri e fala, não, tô brincando, eu vou sair sim, só vamos beber uma última rodada aqui. Meine Herrschaften, gestatten Sie, dass ich Ihnen nachschenke und dann werde ich Ihnen und dem Fräulein adieu sagen. E nesse momento, o oficial da Gestapo bebe o que ele estava bebendo, mas o britânico pede 3 novos drinks. 3 Gläser. Nesse momento, o oficial da Gestapo percebe que esse gesto, esse 3 que ele fez com a mão, não é feito pelos alemães. O 3 dos alemães é diferente. É assim. E aí o cara percebe que ele de fato é um infiltrado, tem algo de errado, e nesse momento já tá todo mundo apontando a arma pro saco, um do outro por baixo da mesa. Ich habe eine Pistole auf Ihre Eier gerichtet, seit Sie hier sitzen. Und ab jetzt sind wir zu dritt. E nesse momento, quer saber? Se é pra morrer, vamos morrer. E aí o britânico fala, olha, só vou tomar esse maravilhoso Scotch aqui, porque eu não vou desperdiçar essa bebida. E aí o Hugo Stiglitz mete a pistola no saco do oficial da Gestapo, mete bala e começa todo mundo se matar naquela desgraça. Sehr auf Wiedersehen to your Nazi-Boss. E ela é uma cena que acontece inúmeras coisas ao mesmo tempo, então tu não consegue prestar atenção direito, porque é tão rápido que não dá pra ter noção. Mas ele meio que utiliza uma técnica de voltar alguns frames, alguns momentos, para tu ter uma noção completa sobre o que aconteceu com cada personagem lá dentro. E basicamente morreu todo mundo, mesmo aquele soldado que tinha acabado de ganhar um filho, e a Bridget. I'm alive! Nein, du nur doch nicht Spucke! Who's that? Ele a faz como um refém e é aí que chega o Tenente Aldo pra conversar com o cara, falar, ô, vamos negociar, se você matar ela, depois você vai morrer, a gente tá em vários aqui, não tem o que fazer, entendeu? Vamos ficar de boa, vamos negociar. O cara aceita, baixa a arma, nesse momento a Bridget tira uma pistola e mata ele.
E só uma coisa, tá? A gente falou rapidamente sobre a cena, mas ela é incrível porque ela consegue trabalhar novamente com aquela coisa que a gente viu lá no início do filme, que é a tensão. Você fica nervoso o tempo inteiro, achando que eles vão ser descobertos de uma maneira ou de outra, mas eles conseguem driblar, eles vão indo, até que não dá mais, e aí acontece essa grande cena que é uma explosão na sua cara. E obviamente isso é chovendo molhado, mas o Tarantino simplesmente arrebenta nessas cenas de violência, de tiroteio, de gente se matando. É bom demais. Muito obrigado. Bridget von Hammersmark foi baleada e não tem nenhum hospital ali perto, afinal se levar ela vai dar problema, tudo mais, né? Mas vão descobrir, então eles são obrigados a levar ela até um veterinário. E ele vai tirar a bala. Só que o Aldo Raine fala, essa bala não vai sair daí até tu explicar o que aconteceu. Before we yank that slug out you need to answer key questions. Questions about what? Isso porque não era pra estar cheio de nazista no local, entendeu? Então ele começa a suspeitar da integridade dela. Só que a Bridget fala toda a verdade, se sai muito bem e de fato ela explica, ó, é isso que estava acontecendo, tá tudo limpo, não tem nada de errado. Só que agora o nosso plano, a Operação Kino, foi por água abaixo, porque eu perdi o Art e agora não tem mais ninguém que fale alemão pra me acompanhar nessa estreia. E é nesse momento que o Aldo Raine tem uma grande ideia, porque como ele arranha um pouco de italiano e os italianos ainda tinham uma aliança com os alemães, ele pensou assim, cara, eu posso ir disfarçado como um assistente cinematográfico italiano, levo junto aqui 2 bastardos e a gente entra todo mundo junto no cinema. Tralalero, tralalá. E o Aldo fala, eu falo um pouco melhor, os outros dois aqui falam mais ou menos, mas nem precisa falar muito. E ela fala, é um plano meio idiota, mas acho que vai funcionar. I don't speak Italian. Like I said, third best. Just keep your fucking mouth shut. E para ninguém suspeitar da atriz, ela colocaria um gesso na perna, encheria o rabo de morfina e diria que se machucou em uma montanha, que é uma paródia também aos filmes de montanha alemães que falavam sobre pessoas sobrevivendo em montanhas geladas. Tinham vários, por algum motivo que eu não vou entender. Em paralelo a isso, o coronel Hans Landa chega naquela taverna para investigar o local e encontra o guardanapo com o autógrafo da Bridget e também um sapato feminino. Ele pega esses 2 objetos e guarda consigo, porque ele sabe que essa mulher tem culpa no cartório. Bridget von Hammersmark. Finalmente chegamos ao dia da estreia. O cinema tá lotado, cheio de oficiais, de pessoas importantes do Terceiro Reich, a galera relevante e tal. E chega lá quem também? Os Bastards e a Bridget. Eles lá com seus smokings e com o italiano afiadíssimo, né? Dies hier ist der hervorragende Sensationsdarsteller Enzo Gorlami. Essa cena é demais. O coronel Hans Landa vê essa galera chegando, já vai perto para abordar a Bridget, e aí ele pergunta quem são esses, ela apresenta os 3, e ele, que fala italiano fluentemente, ouve os caras falando o nome deles, e cara, eu amo essa cena, ele faz os caras repetirem o nome, os 3, porque o Tenente Aldo, por exemplo, que disse que falava mais ou menos bem italiano, fala nada. Quando ele vai falar o nome dele, que é Gorlami, ele fala Gorlami, ele fala do jeito mais americano possível. Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Gorlami. E aí o Hans Landa, sacana pra caralho, fala assim, como é que é? E aí ele faz ele repetir, ele, Gorlami. Gorlami. Ancora una volta. Gorlami. E aí tem um outro cara também, o Margarete, porque todos eles não conseguem fazer o sotaque, então eles fazem o sotaque mais macarrônico possível e metem a mãozinha aqui, ó. Margarete. Antônio Margarete. E aí o Hans Landa fala, eu quero ouvir a música da pronúncia. E o Dominic De Coco fala bem, né? Esse aqui conseguiria. Dominic De Coco. Bravo. Bravo. Sabe o que faltou aqui? Um Alura Línguas. Sim, você não sabia disso, mas a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, tem uma plataforma online de cursos de idiomas com muitos conhecimentos voltados para a área de tecnologia e o mundo da internet. E como na Alura com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os cursos da plataforma, você pode estar fazendo ali um curso para aperfeiçoar os seus conhecimentos e, em paralelo, aprender outro idioma. Aproveite o link aqui na descrição ou o QR Code que está na tela, porque você vai ganhar 15% de desconto na sua matrícula. Você, eu não sei seu nome. E
Depois dessa cena, os três ficam ali e o Hans Landa leva a Brigitte pra fazer um interrogatório particular, porque, né, ele sabe que ela tá devendo no cartório. E aí ele vai brincar de Cinderela com ela, ele pega aquele sapatinho da taverna, coloca no pé da mulher, encaixa perfeitamente, ela acaba se vendo ali sem escapatória, tem que assumir que é uma agente dupla, e ele pula no pescoço e enforca essa mulher na hora. E aqui tem outro lance da direção e da atuação que mostra ali o Hans Landa como essa figura nojenta, desprezível, vil, né? Que usa de um ataque de oportunidade pra matá-la ali no chão de maneira extremamente violenta e tal. E ele não é um homem muito grande, então fica até mais nojento e tal. Essa cena é bem impactante. Na sequência, o oficial sequestra o Aldo e o pequeno homem, um outro dos bastardos inglórios que estava nas redondezas e foi levado junto. Porém, Antônio Margarete e Dominique de Coco conseguiram entrar na sessão. Enquanto esses dois estão no cinema, o coronel Hans Landa vai bater papo com os outros dois em um caminhão. E ali, papo vai, papo vem. Aliás, é nessa cena que rola a famosa frase "That's a bingo". A gente só fala bingo. That's a bingo. You just say bingo. É ali que ele revela que na verdade já sabe todo o plano dos bastardos, mas talvez ele possa agir de uma outra maneira. Isso porque o coronel Hans Landa já percebeu que a Alemanha vai cair. E aí ele não tá afim de cair juntos. Então ele tem uma ideia de conversar ali com o comandante americano da Operação Kino, porque ele quer negociar, ele tá disposto a deixar que eles façam a baguncinha no cinema, matar todo mundo, desde que ele receba algumas regalias, que ele receba perdão, imunidade jurídica e alguns outros bens, como uma casa. Uma propriedade em Kentucky. I would like the United States of America to purchase property for me on Nantucket Island. O comandante da operação aceita, com certeza. O cara tá louco pra matar o Hitler e os oficiais e tal. Ele fala, não, vamos lá, pode ser, tamo top, tamo junto. Enquanto isso, o nosso querido Aldo Raine ficou vendo essa parada e pensando, mas é uma comédia mesmo, né? Vai conseguir sair bem dessa história toda. Voltando lá pro cinema, a gente vê, por meio de um disfarce que os bastardos conseguem, eles chegam até o cinema, colocam as bombas no local correto e ficam ali aguardando o momento certo disso acontecer. Mas sem saber, tem também a nossa querida Shoshana, que tá engenhando sua vingança. E o combinado dela com o Marcel é que em determinado momento ela vai colocar ali um rolo onde ela mesma fala para todos que estão na sala que eles vão ser mortos por ela e que não tem saída e tudo mais. Só que quando isso está prestes a acontecer, quem aparece na sala de projeção é o maldito do Zoller, o cara que tá doido para pegar a Shoshana, não tem jeito, a mulher não consegue escapar dele. Ele entra ali, parece que vai estragar os planos dela, mas ela deixa tudo preparadinho, finge que vai dar trela para esse cidadão e quando ele vai fechar a porta da sala pensando que vai rolar uma sacanagem, ela mete pipoco nas costas dele. Ele cai no chão e ela volta a operar as máquinas que projecionam o filme Orgulho da Nação. Que olha só, esse filme ele realmente existe, tem no YouTube aí as cenas dele, dá 5 minutos mais ou menos, e foi dirigido por Eli Roth, que é o cara que faz o Urso Judeu e que também é diretor na vida real. Já fez o filme, olha só, O Albergue, fez o recente Feriado Sangrento e também fez o Borderlands. Ai, não! Felix Zola começa a gemer no chão, afinal ele foi baleado, e por algum motivo ela demonstra compaixão e chega perto para ver o que está acontecendo com o cara. Nesse momento, o alemão puxa uma arma e mata a Shoshana, e assim os dois têm ali seu fim trágico, numa morte bem dramática. Mas Marcel já estava avisado, né? Já tinha entrado o rolo correto do filme e agora ele só está aguardando o momento de queimar tudo. Mas antes de queimar tudo, vem a mensagem de Shoshana. Ela queria falar para os nazistas que ela que ia matar eles. I have a message for Germany that you are all going to die. Quando a mensagem surge, a gente tem uma cena lindíssima aqui do Marcel jogando o cigarrinho dele nos rolos de nitrato e aí sim tacando fogo no cinema inteiro. Oui, Shoshana. É
Ela começa a rir pra caramba, enquanto os nazistas ficam desesperados tentando escapar, mas as portas estão fechadas, estão trancadas, eles não conseguem e ainda são obrigados a ver as risadas dela sendo projetadas na fumaça. E essa cena é foda demais. Já o urso judeu e seu brother, irmão, só querem saber de sentar o dedo no gatilho, irmão. E é bala em todo mundo, é pipoco no coco, é pipoco no peito, é pipoco na coxa, é pipoco no pé, é pipoco em tudo que é lugar. E pipoco no coco? Me deixa louco. A operação no cinema é um sucesso, a matança tá garantida, então ó, deu tudo certo. E agora Hans Landa vai ter o que ele tanto queria, vai ter essa propriedade lá em Kentucky, vai poder curtir a vida e tudo mais. Agora eu tô a fim de relaxar. Só que, quando eles finalmente chegam ali ao solo dos aliados e que o coronel Hans Landa liberta o Aldo, liberta o pequeno homem e decide que vai se entregar, nesse momento o Aldo assume a situação. Ele esquece tudo que foi falado com o comandante, eles matam o cara que estava junto com o coronel Hans Landa e aqui rola o final apoteótico do filme. Porque o Aldo comenta, olha, você vai conseguir essa propriedade, vai ganhar o perdão e tal, e imagino que quando chegar nessa propriedade vai queimar esse uniforme nazista que você está utilizando agora. E assim as pessoas talvez não lembrem o que você é, o que você fez. Mas eu vou deixar um presentinho para você que vai fazer com que todos lembrem quem você foi, quem você é. I'm gonna give you something you can't take off. E aqui ele faz a sua grande obra de arte, nesse frame que ficou muito famoso, que tem justamente o Aldo e o pequeno homem admirando a suástica que eles fizeram na testa do Hans Landa. Ao som de tarantela. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Pô, é muito foda. É muito foda, cara. You know something, Rich? I think this just might be my masterpiece. Bastardos Inglórios custou 70 milhões e faturou 321, o que é uma grana considerável para um filme de época, um filme mais parado, bem longo. Ele não é um filme blockbuster, mas ele realmente performou bem nos cinemas e também foi muito bem elogiado nas críticas. Esse aqui foi, na época, o maior sucesso comercial da carreira do Tarantino, depois acabou sendo superado aí por Django Livre, mas é um filmaço, que filme maravilhoso, que transita entre comédia, entre suspense, tem momentos aqui de uma ação muito apoteótica, tem coisas que lembram muito um western. Cara, é um filmaço que mostra muito como o Tarantino já consumiu cinema na vida dele. A gente nem entrou em detalhes aqui, mas tem diversos momentos em que ele menciona vários cineastas alemães. Tem trechos inteiros desse filme que mostram como ele domina o que está trabalhando. E cara, sério, a direção desse filme é um absurdo, o roteiro dele é maravilhoso, tem essa cena de abertura que costuma ser muito lembrada, que é, na minha opinião, uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. Eu acho espetacular esse filme e eu adoro a maneira como ele pega a história, brinca com isso e cria algo novo para dar um novo fim, né? Ele voltaria a fazer algo similar em Era Uma Vez em Hollywood. Mas esse aqui é o filme que realmente consolidou essa ideia do Tarantino. E a montagem da série Mank funciona muito bem em todas as cenas, seja ação, comédia, tensão. A montagem sempre tá a favor de criar esses momentos apoteóticos, esses momentos épicos, né? Então, tipo, todos eles funcionam muito bem. Quando é pra ser cômico, ela corta. Quando é pra ser tenso, a gente tem uma cena que nem a inicial, que deixa a coisa rolar. O Tarantino já falou muito sobre a Sally Mank, ela é falecida atualmente, mas ele já disse que ela funcionava mais ou menos como o freio e o acelerador dele, então ela sabia os momentos de parar alguma coisa, os momentos em que talvez algo teria que ser cortado mais rápido e que ele deixaria rolar por mais tempo. E aqui nesse filme, cara, é um trabalho impecável, que pra muita gente é o melhor da carreira do Tarantino. Eu acho que talvez seja, mas pode ser que eu assista um outro filme do Tarantino daqui 2 horas e eu mude de ideia. Cara, a gente sempre fala sobre isso e sempre ou Bastardos Inglórios, Pulp Fiction, Era Uma Vez em Hollywood, por muitas vezes Cães de Aluguel, às vezes vem um Django Livre do nada, assim, correndo pela beirada, pode ser um Oito Odiados, pra mim também, ele vem forte, então, cara, aqui o Bill também. Olha, é difícil elencar os filmes do Tarantino, é um cara extremamente criativo, tem muitas pessoas que criticam ele por copiar coisas e tal, mas, cara, todo mundo nessa indústria copia, todo mundo copia, só que o Tarantino, além de copiar, ele tem essa criatividade
que você tem que admitir que é fora do normal. Isso aí não é uma parada que qualquer um tem, tá ligado? Eu acho o Tarantino um puta diretor, mas eu acho ele um roteirista genial. Eu sou completamente apaixonado pelos diálogos dos filmes dele. E aqui a gente vai ter vários momentos que viram meme, né? Cara, não só viram meme, mas viram referência, viram muitas outras coisas, sabe? Esse filme aqui, aliás, é um dos poucos que não fica fazendo tanta referência à cultura pop, por exemplo. Como ele tá numa época determinada, ele acaba se focando no que tinha naquele período, né? Então a gente não vai ter, que nem Pulp Fiction, uma puta conversa sobre um hambúrguer. É outra parada e pra mim é genial, 10 de 10, filmaço, filme topíssimo. Eu faria um acordo pra ter mais um filme do Tarantino em breve. Tu faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu faria esse acordo. E você, Yurivet, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui sua opinião sobre Bastardos Inglórios. Como você percebeu, os interlocutores aqui amam o filme, então fica difícil até encontrar defeitos. Difícil. No Django Livre era mais simples de encontrar alguns problemas. Agora em Bastardos Inglórios, eu confesso, a única coisa que talvez possa incomodar é que em alguns momentos entra uma narração do Samuel L. Jackson em 2 pontos do filme, mas ainda assim eu acho que tá bem encaixado. Então deixa aqui seu comentário e confere os links na descrição que vão levar você para as nossas redes sociais, para o PewCast, para as lives do Miguel. Um abraço, au revoir!